Digestão de carboidratos, né? Na aula passada, só retomando, falamos de diferentes estruturas de carboidrato, diferentes tipos de carboidrato e onde eles podem ser encontrados na natureza, né? Mais especificamente nos nossos alimentos, né? Mas onde eu encontro esses carboidratos. E nós iríamos começar a descrever parte a parte do processo de digestão desses carboidratos, tá? O que acontece na boca, o que acontece no estômago e o que acontece no intestino, beleza? Que é o nosso próximo passo aqui no nosso tema. Vamos lá, então. Na boca, como eu falei anteriormente, na nossa saliva, as glândulas salivares liberam saliva. Dentre as substâncias compostas na minha saliva, eu tenho amilase, tá? A amilase é uma enzima que vai ser utilizada para degradação de carboidratos. Mais especificamente, a amilase ela vai quebrar algumas estruturas de maltose e de glicose. Maltose também é um outro tipo de carboidrato, tá? Hidrolisa maltose e pequenos polímeros de glicose. Claro que na boca, a maior ação digestiva acontece pelos nossos dentes. Os nossos dentes, fazendo reflexo de mastigação, serão responsáveis por iniciar a degradação e a digestão dos alimentos. Mas na saliva eu tenho a amilase, que vai hidrolisar, que vai quebrar as estruturas e deixar monossacarídeos bem pequenininhos, a maltose, e alguns polímeros de glicose, alguns polissacarídeos de glicose. Beleza, eu mastigo na boca aqui, deglutição, passa pela faringe, passa pelo esôfago, vai para o estômago. Quando chega no estômago, essa amilase, ela é uma enzima. Enzimas são o seguinte, sob determinadas temperaturas, eu posso desnaturar uma enzima. Tá, o que seria desnaturar do ponto de vista biológico? Eu posso desativar a função daquela enzima. Então, se a enzima é uma estrutura que acelera uma reação química gastando menos energia possível, a amilase ela é utilizada para acelerar a quebra das estruturas da maltose e da glicose. Só que qualquer enzima funciona numa determinada temperatura ou num determinado pH, sob uma determinada acidez. Quando o alimento vai para o estômago, eu tenho uma neutralização da amilase. A amilase ela é desnaturada. Sob o pH de 2,1 a 0,9, a minha amilase não funciona, tá? Só que aí, assim, alguns carboidratos que a amilase na boca não conseguiu degradar, quebrar, o meu suco gástrico vai fazer esse processo. Ele vai fazer hidrólise, vai fazer a quebra de algumas estruturas do meu alimento e deixar ela em pequenas moléculas de maltose, tá? E aí eu vou ter a transformação do bolo alimentar em quimo dentro do meu estômago. Beleza, quando eu mando o quimo do estômago para o intestino delgado, eu não tenho mais a amilase da saliva, só que eu vou ter a amilase pancreática presente no suco pancreático, tá? Essa amilase pancreática, ela vai continuar degradando principalmente amido, né, que é uma outra forma de carboidrato presente no quimo, em maltose ou em pequenos polímeros, pequenas moléculas de glicose, antes de ir para o jejuno, que é a parte do meu intestino que eu efetivamente faço a absorção de nutrientes, tá? No duodeno, eu ainda tenho a mistura do quimo com o suco pancreático e com bile. No jejuno, na continuação do meu intestino delgado, é onde eu continuo a absorção dos meus nutrientes. E aí no jejuno eu vou ter a liberação por parte dos enterócitos
de lactase, maltase, sacarase e alfa-dextrinase. Os enterócitos vão liberar enzimas. Olha só, os enterócitos vão liberar enzimas de si para que eu possa... Eu coloco clivar, mas é o mesmo significado de quebrar estruturalmente uma molécula ou uma substância química, tá, gente? Toda vez que aparece esse termo clivar, que é um termo novo, é quebrar a estrutura de uma substância. Para que eu possa clivar lactose, sacarose, maltose e alguns polímeros de glicose maiores em monossacarídeos, tá? Então, os enterócitos no intestino delgado, mais especificamente no jejuno, vão liberar enzimas responsáveis pela clivagem, pela destruição estrutural da lactose, da sacarose, da maltose e da glicose em monossacarídeos, que é a menor forma de um carboidrato. Eu posso ter uma glicose poli, com várias moléculas de glicose unidas entre si, posso ter uma glicose na forma de monossacarídeo, tá? Que é o menor tamanho estrutural químico do meu nutriente. Óbvio, para facilitar a absorção pelo intestino, tá? Então é dessa forma que eu faço a digestão do carboidrato. E a digestão compreende, primeiramente, na destruição estrutural para tamanhos que facilitem a sua absorção e, posteriormente, claro, na absorção desses nutrientes. Aminoácidos, como tudo na natureza, são compostos por carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. E os aminoácidos são a menor forma de uma proteína. A menor pedacinho de uma proteína é um aminoácido. Quando eu junto esses aminoácidos, igual aqui nessa foto, ó, glicina, leucina, valina, 2 de lisina, uma de glicina, uma de histamina. Agora eu não vou lembrar esse aminoácido aqui. Mas enfim, aqui ó, eu tenho vários aminoácidos ligados entre si, tá? Quando eu tenho essa ligação de vários aminoácidos consecutivos, eu tenho um peptídeo, tá? Eu tenho um peptídeo. Quando eu pego vários peptídeos, ligo uns nos outros, e esses peptídeos, eles passam a ter uma função biológica, eles funcionam para alguma coisa, eu tenho uma proteína, tá? Então, a partir do momento que eu junto o peptídeo é um conjunto de aminoácidos, a partir do momento que eu junto vários peptídeos e ligo esses peptídeos entre si, eles passam a ter uma função biológica, eu tenho uma proteína. Se não tem função biológica, é só peptídeo ou uma cadeia de polipeptídeos, tá? Beleza, e aí como é que eu faço para degradar uma proteína? Como que eu faço para quebrar estruturalmente essa proteína? Eu faço a hidrólise de proteínas, tá? Como que eu faço a hidrólise? Mais uma vez, eu pego água, uma molécula de água. Quando eu divido a molécula da água, eu fico com um íon hidrogênio e com uma hidroxila. Esquece de Gilberto, não é mais Gilberto, é hidroxila. Então, um íon hidrogênio e uma hidroxila. E aí, essas duas estruturas que eu vou utilizar para quebrar as ligações de carbono e separar os peptídeos entre si. E depois, em cada peptídeo da minha proteína, eu vou utilizar essa mesma hidroxila, esse mesmo íon hidrogênio para separar as ligações de um aminoácido com o outro. Até que esses aminoácidos, até que essas bolinhas estejam isoladas umas das outras. Beleza? Então, é dessa forma que eu faço a quebra de proteína. Eu faço a quebra de proteína utilizando água. Divido a molécula de água em íon hidrogênio e hidroxila, e primeiro eu quebro as ligações de um peptídeo com o outro, depois eu quebro a estrutura do peptídeo em vários aminoácidos pequenos. Digestão de proteína, tá?
Na boca, eu consigo mastigar e consigo separar estruturalmente os pedacinhos de proteína. Proteína de origem vegetal, proteína de origem animal. Mas eu não vou liberar ainda substâncias que vão efetivamente iniciar o processo da minha digestão proteica, tá? A saliva e a mastigação vão ajudar para que eu estruturalmente quebre a estrutura macro, a estrutura grande do meu alimento, mas é no estômago a parte principal, onde eu começo pelo menos, da digestão de proteínas. Eu tenho a liberação de pepsina presente no meu suco gástrico. Essa pepsina, ela vai quebrar ela vai atuar para tentar fazer hidrólise de proteína, tá? Para tentar separar os peptídeos uns dos outros, depois pegar cada peptídeo e separar os aminoácidos uns dos outros. Mas principalmente, ela vai atuar para degradar o colágeno presente na carne. Tá? O colágeno presente na carne. Além de ter proteína, em sua grande maioria, eu tenho colágeno na minha carne, que é o que liga a maioria das fibras musculares entre si. Tá? Colágeno vai estar presente, um pouco vai estar presente sobre as fáscias, matriz extracelular, vai estar presente no sarcolema, que é a membrana da minha fibra muscular, e é uma estrutura que vai deixar aderida, deixar ligada a várias fibras umas nas outras, tá? Então, no estômago, a pepsina inicia a hidrólise de proteína, mas ela vai degradar principalmente o colágeno e separar as fibras em pedaços menores, dependendo da quantidade de carne que eu tiver comido. Se eu tiver comido, ou tiver me alimentado de proteína vegetal, qualquer origem, legumes, salada, fruta, verdura, aí a pepsina vai atuar diretamente sobre a estrutura proteica daquela proteína, tá? Então, para ter uma proteína, eu preciso ligar vários aminoácidos em si, que é a menor forma molecular da proteína, para formar um peptídeo. Depois eu ligo vários peptídeos para formar a proteína e dou uma função biológica para esses peptídeos. Então eu tenho que, depois, para digerir, separar um peptídeo do outro e depois separar um aminoácido do outro. A nossa digestão, ela não para, a digestão do estômago, a digestão de proteína não para no estômago. Eu tenho a liberação de pepsina para fazer essa digestão proteica. E aí, quando eu vou para o intestino delgado, eu vou liberar tripsina e quimiotripsina, tá? Para eu continuar degradando a proteína em vários polipeptídeos menores, ou, dependendo da estrutura da proteína, já em aminoácidos menores, tá? Mas, estruturalmente, seguindo a ordem, pensando, por exemplo, pegando o exemplo da carne de origem animal, no estômago, a pepsina vai atuar na quebra do colágeno e de algumas proteínas menores. No intestino delgado, tripsina e quimiotripsina vão atuar para separar os vários peptídeos da minha proteína toda. E a carboxipolipeptidase vai quebrar os peptídeos separados, vai quebrar em vários aminoácidos menores, tá? Se sobrar algum peptídeo rolando, da mesma forma que os enterócitos liberam enzimas para degradação de pequenas moléculas de carboidrato, os enterócitos também vão liberar peptidases, que são enzimas específicas para degradação de peptídeos. E aí sim, os peptídeos que sobraram estruturalmente inteiros, os enterócitos vão liberar peptidase para degradar em vários pequenos aminoácidos, tá? E aí, assim, quando eu tenho já na forma de aminoácido a minha proteína, tá não é mais proteína, é um aminoácido, aí eu consigo ter absorção intestinal, tá? Da mesma forma que eu tenho que o carboidrato, eu tenho que deixar ele na forma de monossacarídeo, aqui eu tenho que deixar a proteína na forma de aminoácido, tá?
E aí, assim, o suco pancreático, ele continua a degradação de proteínas iniciada pela pepsina do estômago. Só como eu falei, o suco pancreático ele não vai degradar todas as proteínas, nem todos os peptídeos. A carboxipolipeptidase pode quebrar alguns peptídeos em aminoácido, tá? Mas vão sobrar boa parte dos peptídeos. E aí os enterócitos vão liberar peptidase para ter a quebra dos peptídeos em aminoácidos, e aí eu absorvo esse aminoácido, jogo esse aminoácido na minha corrente sanguínea, absorvo ele do meu alimento. É assim que eu absorvo as proteínas. Aí, depois que eu absorvo esse aminoácido, ele vai para o fígado, aí o fígado libera para os tecidos reconstroem a proteína em si. Tá? Mas enquanto eu absorvo e transporto na corrente sanguínea, eu transporto na forma de aminoácido. E eu tenho também os lipídios, tá? Que são as nossas gorduras. São as nossas gorduras, galera. Os lipídios tem uma proporção. A formação de todas as biomoléculas é sempre carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Lipídio não tem nitrogênio e ele tem uma proporção de carbono e oxigênio maior que o carboidrato. Essa é a diferença estrutural do lipídio em relação ao carboidrato. Não tem nitrogênio e tem uma proporção de carboidrato e oxigênio maior. Em relação à proteína também, tá? Qual que é a menor forma de lipídio do meu corpo para que eu possa ter absorção desse lipídio, para que eu possa fazer a digestão da minha gordura? O lipídio tem que estar na forma de ácido graxo, tá? Ou de ácidos graxos livres. São vários ácidos graxos circulando na corrente sanguínea. O ácido graxo é a menor forma molecular de um lipídio, tá? Não polimerizado. O que é polimerizar? É eu pegar vários ácidos graxos e juntar, neste caso, em triglicerídeo, tá? Toda vez que eu falo de polimerizar monossacarídeos, de polimerizar aminoácidos, quer dizer que eu vou pegar vários desses nutrientes, uni-los e construir uma estrutura maior, tá? No caso dos carboidratos, eu polimerizo monossacarídeos e formo disacarídeos, polissacarídeos. No caso das proteínas, eu polimerizo aminoácidos e formo peptídeos, depois polimerizo peptídeo e formo proteína. Aqui, os ácidos graxos livres, eu vou polimerizar e eu vou formar triglicerídeos, tá? Como assim? Eu vou pegar 3 ácidos graxos livres, colocar um do lado do outro, e eu vou passar uma molécula de glicerol na cabeça de todo mundo, tá? E aí eu terei um triglicerídeo. 3 ácidos graxos livres ligados por uma molécula de glicerol. E aí, como que eu faço a degradação de lipídios? Também por hidrólise. Também por hidrólise, tá? Eu tenho, só que aí no caso, o lipídio, ele é um pouco mais complexo para eu degradar em relação à proteína, em relação ao carboidrato. Ele tem muito mais ligações de carbono presentes em sua estrutura. Então, eu vou utilizar mais água do que eu utilizo na proteína. Enquanto na proteína eu consigo pegar uma molécula de água, dividir em hidroxila e íon de hidrogênio, aqui eu pego 3 moléculas, divido em 3 íons de hidrogênio, 3 hidroxilas, e aí eu pego essas estruturas e utilizo para quebrar as pontes de hidrogênio ou quebrar as ligações de carbono dos meus lipídios, tá? Digestão do lipídio. O lipídio, assim como o carboidrato, ele é digerido em todos os segmentos do sistema digestivo, exceto o esôfago, que só transporta. Na boca, eu tenho a liberação de pequenas quantidades de lipase na saliva enquanto eu estou mastigando, porque enquanto eu mastigo eu libero saliva. E essa lipase, ela vai iniciar a hidrólise de alguns lipídios, tá? Só que ela hidrolisa só 10% de todo o lipídio presente no meu alimento.
Então, se eu estiver comendo um podrão, baguncinha, X tudo, heavy metal, caminhão, é nóis, dou uma mordida no meu podrão, se tratar de um podrão, eu tenho quantidades industriais de gordura presente naquele lanche. Então, a gordura do queijo, a gordura da calabresa, do bacon, do pão, em algum grau, essa gordura, quando eu estou mastigando, eu consigo degradar só 10% dessa gordura, tá? O restante passa pelo estômago, aonde eu vou ter a emulsificação da gordura, aonde eu vou pegar triglicerídeos e vou quebrar a ligação desses triglicerídeos ou de lipídios maiores, liberados na forma de triglicerídeos, para que quando essa gordura saia do meu estômago com essa emulsificação do suco gástrico e vá para o duodeno, no duodeno o suco pancreático contribui com a lipase para poder fazer a hidrólise de partículas de gordura, tá? Liberando quebrando triglicerídeos e ácidos graxos livres. Mas principalmente, como a gente viu na aula passada, quem vai atuar fortemente no intestino para poder fazer a emulsificação e a quebra estrutural dos lipídios são os sais biliares e a lecitina presentes na bile, tá? Então, no intestino delgado, a bile vai ter o papel principal na quebra estrutural de moléculas de gordura em triglicerídeos. E, dependendo em algumas moléculas de triglicerídeos, mais ou menos, em ácidos graxos livres, tá? A lipase pancreática também vai atuar quebrando molécula de triglicerídeo em ácidos graxos livres e 2 monoglicerídeos. Essa ligação aqui, daqui a pouco eu vou falar de transporte através do intestino, aí a gente vai conseguir enxergar melhor a estrutura parte a parte de cada um. Então aqui, o importante de nós observarmos no processo digestivo, eu preciso transformar o carboidrato, a proteína e o lipídio na sua menor forma para facilitar a absorção intestinal. Tá? Então ela passa por todos esses segmentos. No caso do carboidrato, para virar um monossacarídeo, no caso do lipídio, para virar um ácido graxo livre, no caso da proteína, para virar um aminoácido, para facilitar a absorção intestinal. Camille, por gentileza, Camille, você saberia me dizer o que é osmose, Camille? Ai, professor, esse me pegou. A osmose é relacionada... Ai, professor, não vou falar merda, não. Não fale merda, mas tenta responder, né? Falar merda você fazer, sua vacina aí não funciona, tá ok? Isso daí é complicado. Agora tentar responder o que é osmose, certo ou errado, nunca é merda, cara. Nunca é merda, Camille. A osmose é o movimento da água? É uma coisa relacionada... É uma coisa relacionada a isso, ao movimento da água. Aí, ó. Não falou merda. Pelo contrário, você tá indo no caminho da gente chegar no que é osmose. Oi, professor. Aê, Joyce. Joyce, você conseguiria complementar o que a Camille falou a respeito da osmose? Ela falou que é o movimento da água, mas como assim o movimento da água? Você saberia me dizer? É alguma coisa relacionada a uma solução menos concentrada? A gente tá chegando perto. A gente tá chegando perto. É isso que eu lembro, mais ou menos. Movimento da água, alguma coisa relacionada a menos concentrada. Não? Osmose, professor? Não tem nada a ver. Sim, osmose. O que é osmose, Lara? Eu não lembro. As pistas. A Camille falou que é movimento da água, a Joyce falou que está relacionado com alguma coisa de mais concentrado. A gente já tem várias dicas aqui da osmose. Seria a água ir pro meio menos concentrado, pro mais concentrado? Seria alguma coisa assim?
Quase. Nossa, bateu na trave. Tira a tinta. Ai, meu Deus. Do meio menos modo concentrado para o mais concentrado. Do meio menos concentrado pro meio mais concentrado, não, ainda não, ao contrário. Ó, a Estefânia, Do mais concentrado pro menos. grande galera, vocês não vão me decepcionar. Do meio mais concentrado, a osmose, e agora eu vou pegar a dica da Camila, é o transporte, o movimento da água. Dica da Joyce, do meio mais concentrado, Lara e Estefânia, pro menos concentrado. Tá? A osmose no nosso sistema digestivo, ela é transportada através das vilosidades do meu intestino delgado e através das vilosidades do meu intestino grosso, do meio de maior concentração para o de menor concentração. Então, eu absorvo água presente no meu alimento. E aí, pô, até... Eu faço uma separação só porque a filtragem de algumas substâncias é feita no sistema renal. Mas a absorção da água... Pô, quando eu tô bebendo aqui meu Gatorade... Quando eu tô aqui tomando o meu suco, a minha cerveja, a minha água faz o trajeto do sistema digestivo. Boca, esôfago, do esôfago pro estômago, do estômago pro intestino. E aí, a passagem da água é do meio de maior concentração pro de menor. Porque na parede do meu intestino eu tenho água no meu corpo todo, mas eu tenho menos água do que o meu intestino agora que está cheio d'água do suco que eu tomei. Então, toda essa água presente na luz do meu intestino atravessa as vilosidades por osmose, sem gastar energia. Aliás, era a única coisa que eu iria acrescentar na explicação de vocês, 1, 2, 3, 4, de vocês 4. A água é a passagem de moléculas... A água. A osmose é a passagem de moléculas de água do meio mais concentrado para o meio menos concentrado sem gasto energético. Você saberia trazer para mim aqui o que é o transporte ativo, Elisa? Transporte ativo? Ai, professor, eu não vou saber explicar. Eu não vou saber explicar, não. Tenho vergonha. Vamos desenvolvendo aqui. Você lembra do transporte de nutrientes? Transporte de íons, transporte de substâncias transmembrana. Sim. Inicialmente, como que acontece? Qualquer transporte. Como é que eu posso falar? Deixa eu te explicar. Eu tenho vergonha de falar, professor. Não, tudo bem. As pessoas às vezes têm uma vergonha de se expressar tudo, pá. Eu não quero que você tenha vergonha de errar. A vergonha de errar, não. Aqui ninguém... Eu, no começo da aula, esqueci a hidroxila, tava chamando a hidroxila de Gilberto, graças ao Guilherme. O Guilherme lembrou, falou, professor, hidroxila É verdade. mesmo. A gente erra. Importante é a gente errar e corrigir. A gente errar, aprender e corrigir o erro. Aí é legal, tá? Mas vamos lá. Eu tenho uma membrana aqui, ó. Membrana, certo? Numa região, eu tenho uma grande quantidade de qualquer substância, qualquer uma. Em outra região, eu tenho uma pequena quantidade. Sim. Sem pensar em nenhum fator externo atuando. Você acha que as substâncias vão de onde tem menos para onde tem mais ou de onde tem mais para onde tem menos? Já para onde tem... Eu acho para onde tem menos, né? De onde tem mais para onde tem menos? Isso. De onde tem mais para onde tem menos. No caso, quando eu vou a favor do gradiente, eu preciso gastar energia ou eu sigo no fluxo? Eu acho que precisa gastar energia. Dependendo. Ou não, pro fluxo também, como se a gente estivesse indo para a avenida. A gente segue o fluxo, né? Se um carro prega, a gente bate na frente. Então, beleza. Então, se o fluxo é de onde tem mais para onde tem menos, eu tô falando, se eu tô seguindo no fluxo, eu não tô gastando energia. Eu falo de transporte ativo ou passivo?
Passivo. Pode acho ser que- difusão simples, facilitada. Se eu não estou gastando energia, é transporte passivo. Porque você tá recebendo, né? Você tá indo. Ativo é quando você ativa, né? E isso que eu ia perguntar. Ativa. Se eu estou indo no fluxo, beleza. Agora, se eu quero sair do bailão e eu quero ir de volta para casa na contramão, eu preciso gastar energia ou não? Aí precisa, porque aí você vai ter que fazer o retorno, pegar outro caminho, que se você for virar e vir contramão, você vai bater. Beleza. Então, se eu seguir no fluxo de onde tem mais para onde tem menos, eu estou falando de transporte passivo, indo na contramão do fluxo, eu estou no transporte Passivo, não, ativo. ativo. Isso. Transporte ativo eu preciso gastar energia. Eu acho que sim. Beleza. Então, Elisa, vamos matar no peito. O sódio, ele é absorvido no intestino por transporte. Ativo. O que isso quer dizer? Para o sódio ser absorvido no intestino, primeiro, se é transporte ativo, tem mais sódio dentro do intestino ou fora? Fora. Porque você vai fazer o retorno. Ó, não, aí acho que o jeito que eu falei foi um jeito confuso, acabou gerando confusão. Eu preciso de duas. Eu preciso. Aqui, ó. O sódio vai precisar entrar aqui, ó. Vai precisar atravessar o meu intestino. Certo? Isso. Uhum. Eu só gasto energia quando eu vou Contramão. Se contramão. você retornar. Isso. Nesse caso, tem mais sódio. Aqui, ó. Aqui é a luz do meu intestino. Aqui é aquela parte do duodeno que a comida tá passando, certo? Aí, ó. Aqui dentro já é a parede do intestino, já é a vilosidade. Se eu tô indo na contramão, tem mais sódio aqui ou mais sódio aqui dentro? Acho que mais só de dentro. Por isso eu preciso gastar Energia. transporte de sódio, é transporte ativo. Ativo. Por quê? O sódio vai contra o fluxo, vai contra o gradiente de concentração e ele precisa gastar energia. Aí, mano, Obrigado pela você Valeu, que me professor. ajudou no rolê, mano. A gente foi só aqui, ó. Só tocando bola, só. Certo? Certo, professor. Obrigado. É nós, eu que agradeço, mano. Você me ajudou aqui, eu ia me enroscar na aula de novo, vai ter que chamar de Gilberto o bagulho de novo. Então, galera, então firmeza. As meninas falaram que é osmose, Elisa falou aqui pra mim do transporte ativo. Então, né, o cloreto, ele é transportado por eletrodifusão. Como assim eletrodifusão? Aproveitando o transporte ativo do sódio, eu crio um campo elétrico favorável para a difusão do cloreto em conjunto com o sódio. Tá? O cloreto, ele não vai viajar junto com o sódio. Tá? Quando eu tenho a passagem do sódio, eu mudo a polarização da parede da minha vilosidade e eu consigo absorver o meu cloreto também. Tá? Que é assim que funciona a minha eletrodifusão. Da mesma forma que quando eu tenho na minha membrana, de um modo geral, quando eu tenho a abertura do canal de sódio, o sódio entra na célula, o lado de dentro que está negativo fica positivo. Quando o sódio sai, onde estava positivo fica negativo. Com cloreto, eu consigo fazer esse tipo de atração. Tá? Quando eu faço o transporte ativo, eu crio um campo elétrico favorável para atrair o cloreto. Tá? Então o cloreto está ali parado na dele de boa. O sódio passa, a polaridade da membrana da minha velocidade muda e o cloreto ele é atraído para dentro da membrana. Então depois que eu absorvo o sódio, por eletrodifusão, eu também absorvo o meu cloreto. O bicarbonato, ele é absorvido de maneira indireta, mas ele é absorvido também pegando carona no rolê do sódio.
Quando eu faço transporte de sódio pela velocidade do meu intestino, eu libero na região central, no lúmen, no meinho do cano passando ali no meu intestino, eu libero ácido, tá? Eu libero ácido. O bicarbonato, do jeito que ele tá, não rola dele ser absorvido na forma que ele tá. O que precisa acontecer? Compartilhando tela com vocês para mostrar o slide aqui, os dois slides para ficar mais fácil. Aí, ó. Minimizei aqui também. O bicarbonato, ele é transportado de maneira indireta, depois do transporte ativo do sódio. Quando o sódio passa pelo lúmen, eu libero um ácido no lúmen, na região interna ali no oco do meu intestino. Esse ácido, ele se liga ao bicarbonato, forma ácido carbônico, é dividido em água e dióxido de carbono. A água a gente absorve e o pum a gente solta. Entre os gases que a gente solta no pum, o dióxido de carbono. Certo? Então, o bicarbonato contido na minha alimentação, ele é transportado de forma indireta, tá? Se eu tiver bicarbonato ali presente, ele vai se ligar a um íon de hidrogênio, um ácidozinho que está viajando, que é liberado quando eu faço transporte ativo do sódio. Ele se liga a esse íon hidrogênio, forma ácido carbônico, a anidrase carbônica divide em água e gás carbônico, a água eu absorvo por osmose, e o gás carbônico eu libero nas minhas fezes, que vai compor parte dos gases que vão formar o nosso pum, o nosso peido. Beleza? Então, o bicarbonato, ele é absorvido de maneira indireta. E assim, de maneira indireta porque ele vai ser absorvido na forma de água. Eu reaproveito esse bicarbonato na forma de água. Dióxido de carbono não preciso para nada, libero na atmosfera. Absorção. Então aqui a gente falou da absorção de água e de alguns íons, galera. Absorção de carboidrato e proteína vai rolar pelo cotransporte. Aquele mesmo mecanismo que eu expliquei lá atrás. Na hora que eu vou fazer o transporte ativo do sódio, a mesma proteína que utiliza a ATP vai utilizar dessa energia como se fosse uma roleta para jogar o sódio para dentro da velocidade e também jogar uma molécula de monossacarídeo ou um aminoácido para dentro da minha velocidade, contribuindo para que eu possa fazer a absorção de proteína e de carboidrato. Então, toda vez que perguntarem como eu faço a absorção de proteínas e carboidratos, é por cotransporte. Como assim cotransporte? Eu primeiro tenho o transporte ativo do sódio, transporte ativo aqui do meu sódio, e aí utilizando a mesma energia do ATP, no caso do carboidrato, eu abro um canal para a entrada do carboidrato. Na verdade, eu utilizo uma proteína carreadora, né, para transporte de monossacarídeos, transporte de glicose, para ser mais direto. E a mesma coisa eu faço com a proteína, tá? Só que essas proteínas carreadoras, que vão pegar essa molécula e trazer para dentro da minha célula, no caso para dentro das velocidades, ela é ativada por ATP. E a energia do ATP é compartilhada com a energia gasta nos canais de sódio para fazer o transporte ativo. Então o canal de sódio abre para fazer o transporte ativo, joga o sódio para dentro da velocidade, e aquela mesma energia ativa proteínas carreadoras para transporte de aminoácidos ou de glicose, e a glicose e o aminoácido pegam uma carona junto com o transporte ativo de sódio, fazendo um cotransporte. Por fim, não menos importante, transporte de lipídios. E aí, tem animação também. Eu acho que tem um videozinho falando dele também. Mas assim, o passo a passo aqui ele tá tão esmiuçado
Se vocês quiserem, eu posso procurar. Eu acho que naqueles vídeos que a gente... Naqueles que eu falei de sistema digestivo tem, tá? A gente pode olhar a animação também. Mas o que acontece com o lipídio, tá? Os lipídios, eles vão seguir um caminho diferente, tá? Vão seguir um caminho diferente. Primeiramente, a gordura sofre todos os processos de digestão que a gente comentou anteriormente e chega no intestino. No intestino, o suco pancreático e os sais biliares vão emulsificar e separar as estruturas dos meus lipídios. O meu lipídio está nessa forma aqui, ó. Aqui está pequenininho, mas ó, aqui dentro dá para ver. Está na forma de triglicerídeos, tá? Aqui, ó, solto o macarrãozinho, eu tenho os ácidos graxos livres. É nessa forma que eu faço o transporte de lipídio pela corrente sanguínea. É desse jeito, tá? Toda vez que o lipídio precisar se movimentar, vai estar na forma de ácido graxo livre. Toda vez que eu precisar armazenar ele na célula adiposa ou em outro lugar, ele vai estar na forma de triglicerídeos, tá? Então, beleza. A gordura vem para o meu estômago, os sais biliares, ou a bile, e o suco pancreático vão quebrar os triglicerídeos em ácidos graxos livres, tá? Vamos lembrar que toda membrana celular é feita de lipídio. Mais especificamente, ela é feita de colesterol, que é um tipo de gordura. Ainda que o colesterol tenha uma outra função, mas o ácido graxo livre e o colesterol são gorduras. E como são gorduras, elas são equivalentes, elas possuem filia, elas se ligam, se atraem. Então, tudo o que tiver gordura, o lipídio consegue se difundir e atravessar. Ele consegue passar sem nenhum tipo de proteína, nenhum tipo de canal, nenhum tipo de nada para ajudar pela sua passagem. Ele se difunde e atravessa essa estrutura. Então, o ácido graxo livre, quando ele entra em contato sozinho com a parede da minha mucosa intestinal, ele se difunde com a parede da mucosa intestinal e atravessa a parede da mucosa intestinal. Só que assim, vamos lembrar que depois que ele atravessar a parede da mucosa intestinal, ele vai entrar em contato com o lácteo central, que vai absorver esse lipídio e vai enviar para a circulação linfática para depois chegar no fígado. Quando o ácido graxo livre atravessa a minha paredinha aqui, ó, ele se liga a outros dois ácidos graxos livres, forma um triglicerídeo, né, que é quando eu pego uma apolipoproteína C, quer dizer, perdão, é quando eu pego um glicerol e coloco na cabeça de 3 ácidos graxos livres. Aqui eles estão soltos, 3 palitinhos de fósforo. O glicerol é como se eu passasse uma borrachinha na cabeça desses 3 palitos de fósforo e deixasse eles juntos, formando os triglicerídeos. Para transportar na corrente sanguínea, eu preciso pegar vários triglicerídeos, somar a uma substância chamada apolipoproteína C. Tá? Eu vou incorporar e eu vou formar uma bolinha chamada quilomicron. E aí é na forma dessa bolinha que eu vou transportar do intestino até o meu fígado os meus lipídios. Tá? Então, o ácido graxo livre se acumula em 3 juntos, passa uma molécula de glicerol, vira um triglicerídeo. Depois eu pego vários triglicerídeos juntos, passo uma molécula de apolipoproteína, ligo a uma molécula de apolipoproteína e formo um quilomicron, que é essa bolinha azul. E aí essa bolinha azul vai fluir pela minha circulação até chegar no fígado. No fígado, eu desligo a apolipoproteína C do quilomicron, eu tenho vários triglicerídeos entre si, eu removo o glicerol desses triglicerídeos,
e aí eu vou ter ácidos graxos livres novamente. E aí do fígado eu libero na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea viaja como ácido graxo livre, isolado. E aí, beleza, se alguma célula for utilizar, absorve, ele se difunde, a célula metaboliza. Se não, esse ácido graxo livre vai ser armazenado em células específicas chamadas adipócitos, ou células adiposas, do meu tecido adiposo. E aí no tecido adiposo, ácido graxo livre volta a se transformar em triglicerídeo. Então percebam que esses caras, em determinadas situações, eu preciso mudar a forma deles para facilitar o transporte deles pelo meu organismo. A única forma diferente que eu teria o transporte dessas substâncias é o quilomicron do intestino até o fígado, tá? Para transportar pelo intestino, ele está na forma de ácido graxo livre. Para transportar na corrente sanguínea, ácido graxo livre. Aí, para armazenar nas células ou musculares, que eu também armazeno a quantidade de triglicerídeos, ou nas células adiposas, eu armazeno na forma de triglicerídeos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui num videozinho. Eu acho que o videozinho tinha, mano. Se tiver, vai virar bom. Se não tiver, a gente chora. Eu acho que tinha. Pera aí, vamos ver. Tem tanta coisa naqueles vídeos, cara. Vamos ver se ele vai falar da absorção de lipídio. Tá, tô conferindo aqui, galera. Eu acho que não. Acho que o primeiro vídeo não fala disso, não. Não. Formação do quilomicron, não vai falar, não. Já joga na corrente sanguínea. Não vai falar, não. Não vai falar, tá? Mas aqui nesse slide eu tenho o passo a passo bonitinho, mostrando cada etapa. Então, no intestino, bile e suco pancreático separa todas as gorduras que eu ingeri em vários ácidos graxos livres. Quando sai do duodeno, do meu intestino delgado e vai para o jejuno, eles incorporam a minha membrana e atravessam a minha membrana plasmática para poder ser difundido, para poder ser absorvido pelo intestino. Nessa absorção, eu tenho primeiro a formação dos ácidos graxos livres em triglicerídeos e depois dos triglicerídeos em quilomicrons. E aí o quilomicron sai do intestino, vai para o lácteo central, vai para minha circulação linfática e chega até o fígado. Lá eu removo a polipoproteína C que faz o quilomicron, faço vários triglicerídeos, tiro o glicerol desses triglicerídeos e formo vários ácidos graxos livres passando isolados e libero na corrente sanguínea. Se o músculo quiser, ele absorve, se não, o tecido adiposo absorve. Mas no músculo e no tecido adiposo, os ácidos graxos livres, de novo, se ligam à molécula de glicerol e voltam a ser triglicerídeos. Dúvidas, galera? Professor, eu tenho uma pergunta, não sei se vai fazer muito sentido, mas se a água ela é absorvida por osmose, como que os enterócitos eles controlam essa absorção? Porque os enterócitos precisam absorver e precisam liberar água para poder manter a lubrificação e a umidificação ideal do quimo passando pelo intestino delgado. Tá? A função maior dos enterócitos é mais de liberar a água na luz do intestino do que propriamente
para absorver. A absorção ela acontece por osmose, por diferença de concentração, e ela acontece mais fácil. Os enterócitos, se começa a faltar água, e se isso de alguma forma dificulta a passagem do quimo na motilidade do intestino delgado e do intestino grosso, eles secretam eles secretam moléculas de água de volta para a luz do intestino, tá? Então, na verdade, todas as minhas vilosidades, elas vão ter a função de absorver água por osmose, e os enterócitos em específico vão monitorar a concentração de água presente no quimo. Eu preciso ter água o suficiente para facilitar a motricidade gastrointestinal, ao passo que no intestino grosso, na formação do bolo fecal, eu preciso absorver o máximo de água possível, sem atrapalhar também o transporte das fezes até o reto. Tá? Então, todas as vilosidades fazem osmose, os enterócitos, quando necessário para controlar a umidificação, a quantidade de água no quimo, eles secretam quantidades de água. É que aqui eu estou falando só do processo químico para a gente poder ter o transporte. E eu foco nas vilosidades, tá? Mas eu terei outras células aí controlando a quantidade de água presente no quimo. Tanto que eu vou poder absorver sem atrapalhar a minha motricidade gastrointestinal. Entendi, professor. Obrigada. Nozes. O que mais, galera? Bom, vamos lá então. Para terminar essa parte de digestão e absorção, vamos falar da absorção do intestino grosso. A absorção do intestino grosso, ela é semelhante à absorção do intestino delgado. A diferença é, os nutrientes serão absorvidos em toda a extensão do intestino delgado, e no intestino grosso eu vou absorver os resíduos de água, sódio, cloreto e bicarbonato, tá? Mais uma vez, assim como eu expliquei para Maria Fernanda, eu vou absorver principalmente água à medida que não atrapalhe a minha motricidade gastrointestinal, vou absorver o máximo que eu puder, e os enterócitos constantemente estarão liberando alguns íons e água para poder manter a consistência do quimo e do bolo fecal sem atrapalhar a sua motricidade, mas eu vou ter que absorver o máximo que eu puder de íons e de água. A diferença no intestino grosso é que eu não tenho absorção de nutrientes como proteína, lipídio e carboidrato, mas eu terei fortemente a ação bacteriana. Né? Como eu comentei anteriormente, nós temos diversas bactérias presentes no nosso intestino. Diversas bactérias presentes no intestino. Essas bactérias, elas vão atuar na digestão e na degradação de resíduos e substâncias restantes da nossa alimentação, tá? Algumas algumas vitaminas, como a vitamina B e a vitamina K, e algumas substâncias, como tiamina e riboflavina, são produzidas e absorvidas no intestino grosso, tá? Então a minha bactéria vai pegar o restante estrutural do meu quimo e vai começar a se alimentar por si só. Da mesma forma que as nossas células utilizam oxigênio e outros nutrientes para produção energética e liberam dióxido de carbono, as bactérias intestinais também, para se manter funcionando, vão atuar na degradação e digestão de alguns alimentos, e ao invés de liberar dióxido de carbono, algumas vão liberar proteínas, substâncias utilizadas no nosso corpo, e também vão liberar alguns gases, tá?
O dióxido de carbono, como eu comentei anteriormente, ele provém da minha digestão, tá? E ele vai ser produzido principalmente quando eu tiver a digestão de bicarbonato, onde eu somo o bicarbonato com ácido, formo ácido carbônico, separo esse ácido carbônico, a água por osmose eu reabsorvo, e o dióxido de carbono continua no meu intestino, tá? E ele vai ser soltado aonde? No meu pum. E aqui eu faço uma divisão, um ponto importante, porque assim, todos os gases presentes até o meu estômago, do esôfago e no estômago, presentes da minha alimentação, são liberados pelas vias aéreas, são liberados pelo sistema digestivo na forma de gases também, que é o nosso tradicional arroto. Tá? É o arroto. São os gases presentes na alimentação, bebida, que estão no nosso alimento e voltam pelo nosso sistema digestivo e a gente libera. A partir do intestino delgado, os gases liberados serão liberados na forma de flatulência, na forma de peido, na forma de pum. Tá? Dióxido de carbono eu já tenho presente. Os íons hidrogênios vão estar constantemente sendo produzidos e liberados durante o meu sistema digestivo, principalmente na absorção de sódio. E algumas bactérias, enquanto estão degradando o meu bolo alimentar, irão produzir gás metano. Tá? Esse aqui é o gás metano, agora não vai dar branco igual deu da hidroxila, é o gás metano. Estarão produzindo gás metano, e o gás metano vai ser um dos gases que vai contribuir para o cheiro do meu pum, tá? E aqui, galera, eu termino a absorção intestinal, porque o que sobra da absorção intestinal do intestino grosso são as nossas fezes, são resíduos da digestão de alimentos. Essas fezes são compostas pelo quê? 3/4 ou 75% água e os outros 25% de matéria sólida. Então, por mais duro que saia o nosso cocô quando a gente vai no banheiro, 75% daquele cocô é água. Claro, dependendo da situação, do problema intestinal, isso pode variar. Mas 75% é água. 30% bactérias do próprio intestino grosso mortas, porque são organismos vivos, nascem, crescem, se reproduzem, vivem a vida o que dá para viver e morrem, igual a gente. 10 a 20% do cocô é gordura, tá? E aqui é um dado importante, a gente não absorve toda a gordura dos nossos alimentos, a gente tem uma dificuldade de absorver toda a gordura, e quando eu como muita gordura na minha comida, me dá o piriri, me dá a diarreia. Por que dá a diarreia? Porque eu ingeri mais gordura do que eu consigo absorver, boa parte vai sair nas minhas fezes e vai contribuir para a forma líquida dessas fezes. Porque eu vou ter que liberar mais água nas minhas fezes para poder facilitar o transporte dessa gordura. 10 a 20% do meu cocô, matéria inorgânica, 2 a 3% proteína. Aqui pensando no percentual desses 25%, tá? E os outros 30% restos de alimento que eu não consegui digerir, degradar de forma alguma. Fibra, enfim. Todas as estruturas que o meu sistema digestivo não conseguiu quebrar de jeito nenhum. O que deixa o meu cocô marrom, amarronzado, escuro. Substâncias liberadas também pela flora intestinal, chamadas estercobilina e urobilina. E o cheiro ruim, o cheiro forte, causado também por ação bacteriana pelas bactérias mortas. Tudo no corpo que tem bactéria morta fede. Além disso, eu teria liberação de gás metano e outros gases, inodol, escatol, metacaptanas e sulfeto de hidrogênio. Tá? São essas as substâncias que fazem o meu pum ficar fedido. Algumas pessoas têm um pum mais fedido, outras pessoas têm um pum menos fedido, mas no geral todos os puns vão ter essa mesma composição. Tá? É isso. Com relação à formação das fezes, é isso.
Com relação à absorção do intestino grosso, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quem é que numa sexta-feira à noite, quase 11 horas da noite, vai querer ficar perguntando de cocô também, né, professor? Pô, você também tem hora que abusa. Abusa muito aqui da nossa amizade. Ai, galera, deixa eu tomar uma água aqui, que deu sede. Deu sede. Nossa, a pior coisa, eu precisei fazer um exame ontem, chama polissonografia, para poder avaliar o meu fluxo respiratório durante o sono, porque eu não ligo. Eu pego um trator, coloco de ré e mando subir uma ladeira. Caraca, velho, que exame horrível. Você não consegue dormir direito, a boca fica seca. Puta que pariu, que foda. Então, toda vez que eu tenho água gelada perto, é um alívio, um alívio. Se eu tivesse no deserto, eu acho que sem comida eu poderia até engambelar os dias. Sem água ia ficar foda. Eu preciso de água. Produção energética, galera. Produção energética, porque aqui, ó, até aqui, a gente está falando de pegar o nutriente do lado de fora do nosso corpo, absorver e guardar. O que eu faço com esse nutriente depois? Como que eu faço as minhas células produzirem energia, galera? Como que eu faço as células produzirem energia? Bom, pelo que vocês falaram até agora, vocês ainda não tiveram metabolismo em bioquímica. Com toda a razão, porque está muito cedo. Vocês tiveram 2, 3 aulas de bioquímica. Metabolismo na minha época era tema da P2. Sei lá, a disciplina começava em fevereiro, a gente começava a ver metabolismo na metade de abril, começo de maio. Porque é complexo o metabolismo. E vamos olhar aqui parte a parte, porque essa parte metabólica é uma parte que eu relativamente gosto. Só que eu não vou me empolgar muito, porque é uma parte complexa quando a gente está aprendendo, como tudo na fisiologia humana. Mas aqui, especificamente, eu não sei se é um trauminha que eu tenho aí, bora de terapia, bora, todo mundo, mas é uma parte complicada, é uma parte complexa. Vamos lá. Metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações bioquímicas catalisadas e reguladas por enzimas, tá? Então, boa parte das coisas funcionam no nosso corpo por eletricidade, como nós bem vimos, tá? Potencial de ação tem em todo lugar. A maioria das coisas funcionam por eletricidade. Quando eu preciso produzir e liberar energia, funciona por reação química. Então, nosso corpo é física e química. Por isso que os professores falam, sem química e física você não vive. Literalmente. Né? Física, porque temperatura, eletricidade, tudo faz o nosso corpo funcionar. E química, a gente funciona à base de reação química. Então, um conjunto de reações químicas, reações bioquímicas, porque eu estou falando de estruturas biológicas, catalisadas e reguladas por enzimas. Essas reações se organizam em sequência enzimática denominadas vias metabólicas. Essas vias são de 2 tipos. Catabolismo, que é a degradação de nutrientes para a produção de energia, e anabolismo, síntese de substratos energéticos para armazenamento de energia. Eu vou pegar uma foto só para ilustrar rapidão, tá? Só para eu poder ilustrar certinho o que eu tô falando. Deixa eu pegar aqui. A glicólise mesmo. Aqui. Mas não tem o nome das coisas. Vamos ver se essa foto aqui vai estar boa. Deixa eu abrir ela numa nova guia. Putz, não dá para enxergar direito. Pera aí, pessoal. No meu slide, vou pegar do meu slide mesmo. Eu não queria ficar avançando muito os slides aqui, ó. Aqui, ó.
Aqui, ó. Vou pegar aqui mesmo. É que eu ainda ia chegar nessa parte, tipo de metabolismo, blá, blá, blá. Mas metabolismo é isso, tá? Eu tenho reações químicas com uma substância, ela passa por diversas reações, e em cada reação dela eu tenho uma ação enzimática, tá? Tem uma ação enzimática. Eu vou pegar aqui, ó, o exemplo da glicólise. A glicólise ela tem duas fases, mas enfim. Na glicólise, eu tenho uma enzima chamada exoquinase, tá? A exoquinase, ela gasta uma molécula de ATP para mudar a forma da glicose. Tá? Se eu for comparar essa forma de cima com a forma de baixo, eu tenho a adição de um fosfato orgânico aqui, ó. Que eu tenho uma glicose 6-fosfatase, tá? E aí, assim, quando eu vou falar de metabolismo, eu vou falar de enzimas que, como vocês podem ver aqui do lado, vão fazer alterações estruturais nos nutrientes, e essas alterações estruturais, em algum momento, vão começar a liberar ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, todo mundo aqui em algum momento teve um cubo mágico, que é aquele cubinho do inferno que para você montar um lado de uma cor é extremamente difícil, que dirá fazer o cubo inteiro. Tem gente que faz extremamente rápido, né? Deve ter feito acordo com o demônio? Talvez. Mas faz aquilo extremamente rápido. Como que é? Cada vez que eu mexo naquele cubo mágico, eu consigo, de um lado, projetar uma cor. Né? Dependendo de como eu monto, um lado fica azul, monto do outro lado, o outro lado fica vermelho, mexo de novo, do outro lado fica branco e assim sucessivamente. O metabolismo é a mesma coisa. Eu pego uma estrutura, conforme eu altero essa estrutura bioquímica desse nutriente, vai caindo uma molécula de ATP, vai caindo uma energia, tá? Então, eu preciso de enzimas, não para quebrar a estrutura em vários pedaços e só ficar carbono, hidrogênio e oxigênio. Não, eu preciso de enzimas para mudar a conformação dessa estrutura e como se fosse uma chave que eu vou girando a chave e eu vou abrindo a fechadura, conforme eu mudo a conformação dessa estrutura, eu libero uma molécula de ATP. Eu vou liberando uma molécula de ATP, tá? Então isso é o metabolismo. São reações químicas em alguns nutrientes mediados por enzimas e a função, o produto final vai ser produzir energia. Então, conforme eu vou mexendo aqui o meu nutriente, vou mudando a conformação dele com a ação dessas enzimas, porque eu posso ter uma enzima que chega e quebra uma ligação, uma ponte de hidrogênio. Outra enzima chega, ela adiciona um fosfato inorgânico. A outra chega e muda outra coisa. E aí, em relação ao meu nutriente original, eu tenho um nutriente completamente diferente. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Conjunto de reações bioquímicas catalisadas e reguladas por enzimas. Então as enzimas vão justamente fazer essas modificações estruturais dos meus nutrientes. Essas modificações estruturais, né, elas vão acontecer por reações enzimáticas. Elas acontecem numa sequência. Então, da mesma forma que para abrir um cofre eu preciso ter uma ordem certa de números, essas reações enzimáticas eu preciso fazer elas numa sequência correta para eu poder ter o meu produto final. Essas reações eu vou chamar de via metabólicas. Metabolismo é reação bioquímica modulada por enzima. Diferentes tipos de reações bioquímicas moduladas por enzimas eu vou chamar de vias metabólicas, tá? E eu tenho dois tipos de vias metabólicas: catabolismo e anabolismo.
catabolismo e anabolismo. Tá? Aqui, gente, vai gerar uma certa confusão, eu já quero corrigir isso agora. Não é via metabólica. Não, aqui tá certo, via metabólica. Aqui, ó. Existem 2 tipos de metabolismo. Por que eu tô falando isso? Eu vou fazer essa correção porque isso lá na frente vai gerar uma confusão, principalmente fisiologia do exercício. Na nossa aula, daqui a pouco, já vai gerar confusão. Eu tô falando isso porque eu tô utilizando o jargão, né, da área, tudo, só que isso... Quando eu falo de via metabólica, eu tô falando de maneiras para produzir ou para armazenar, para produzir energia ou para armazenar nutriente, tá? O catabolismo, eu degrado um nutriente para produzir ATP, produzir energia, e o anabolismo, eu armazeno esse nutriente para catabolizar ele numa outra hora. E, por exemplo, no catabolismo, eu tenho diferentes tipos de catabolismo que são vias distintas. Eu tenho catabolismo, por exemplo, que eu preciso de oxigênio para esse catabolismo funcionar. E eu tenho catabolismo que eu não preciso de oxigênio para funcionar. Tá? E aí, toda vez que eu for olhar a via metabólica no livro, ele vai falar justamente de vias aeróbicas, que precisam de oxigênio, e vias anaeróbicas, que não usam oxigênio. Então é por isso que eu estou fazendo essa distinção já agora, porque senão, só falando com jargão, chega lá na frente a gente se confunde um pouco. Mas, de modo geral, é essa primeira estrofe que eu quero que vocês saibam. Eu tenho reações enzimáticas, tanto para produzir ATP, quanto para armazenar o meu alimento, armazenar o meu nutriente. Por exemplo, no meu fígado, quando eu pego o glicogênio, faço glicogenólise, degrado a estrutura do glicogênio em várias moléculas de glicose, eu começo efetivamente um catabolismo. Porque essa glicose eu vou liberar na corrente sanguínea, as minhas células vão degradar essa glicose, a gente vai ver daqui a pouco como, para produzir ATP. Tá? Então, do glicogênio eu degrado em glicose, e da glicose eu degrado até virar ATP. Então eu faço catabolismo. Qual que é o caminho inverso? É quando o meu fígado vê que já tem muita glicose na corrente sanguínea, pega aquela glicose e forma glicogênio. Aí eu estou fazendo o anabolismo, porque o glicogênio eu vou usar para produzir energia? Não, eu vou usar para guardar. Se tem muito glicogênio já presente no meu fígado, eu posso pegar esse glicogênio e fazer biossíntese e converter ele em gordura. Converter ele em ácido graxo livre. Continuo fazendo anabolismo, porque eu vou armazenar esse nutriente para uma outra hora.